Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um devocional ao Senhor nosso Deus e a nossa expectativa hoje é que Deus mais uma vez fale conosco através da sua palavra. Antes mesmo de irmos à palavra do Senhor, vamos orar a Deus de modo que Deus possa falar aos nossos corações através do seu Espírito. Ore comigo. Pai, muito obrigado pela sua bondade e pela sua misericórdia. Senhor, eu quero entregar-te este culto nas tuas mãos, assim como também cada irmão e cada irmã que estiver acompanhando, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que o Senhor possa abençoar a sua família, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. A palavra que eu tenho a partilhar com todos vocês hoje está no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos a casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Amém? Queridos irmãos, a palavra que nós acabamos de ler fala-nos acerca de um homem chamado Jó. E a Bíblia descreve este homem como alguém justo, como alguém íntegro, como alguém honesto. E a Bíblia nos diz que ele temia Deus e por causa disso ele desviava-se do mal. E isso é muito interessante porque nós podemos perceber que nos dias atuais esta é uma virtude que tem faltado muito nas pessoas: a integridade, a justiça e a honestidade. Tem faltado muito no nosso meio, tanto é que parece que as pessoas perderam a moral. Parece que está a haver uma inversão de valores. Todas aquelas pessoas que são honestas, todas aquelas pessoas que são íntegras, parece que são desprezadas, parece que estão a fazer o mal. E simplesmente aqueles que são mafiosos, aqueles que são burlões, esses é que são os heróis. Mas a Bíblia nos chama a atenção nesta manhã que não, nós precisamos de mudar, nós precisamos de buscar valores bíblicos. A justiça, a integridade, a honestidade fazem parte daqueles que servem a Deus, daqueles que são chamados filhos de Deus. E a Bíblia nos fala acerca deste homem chamado Jó, que tinha todas estas virtudes, todas essas características, dos quais o próprio Deus se alegrava e tinha honra de dizer de que Jó era seu servo, porque ele era justo, ele era íntegro, ele temia Deus. E este temer a Deus, queridos, está a referir-se de reverência, está a referir-se de respeito à pessoa de Deus. Jó, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem íntegro e justo. E só aqui
já nos traz a reflexão. Até aqui, nós devemos pensar como é a nossa vida. Quais são as características da minha pessoa ou da sua pessoa, querido? Será que as pessoas, quando se referem à sua personalidade, podem adquirir estas virtudes? A sua vida, ela é característica, ela é composta por justiça, por honestidade, por sinceridade, por integridade? Ou você, quando o seu nome é mencionado, sempre começam a falar de burla, sempre começam a falar de mafioso? Qual é a característica da sua personalidade? A Bíblia nos diz que este homem, por fazer todas estas coisas, ele também era um pai de família. E o nosso tema hoje é este, é acerca de pais e de filhos. Jó, ele tinha 7 filhos e 7 filhas, ele tinha 10 filhos. A Bíblia também nos caracteriza Jó como alguém que possuía muitos bens, alguém que tinha muitas posses. Ele era um homem de honra, ele era um homem famoso, ele era um homem prestigiado. E a Bíblia nos diz também que ele era o maior do Oriente. Ele era maior do que todos os homens no Oriente. E nós podemos perceber aqui que a mão de Deus estava sobre a vida de Jó, a mão de Deus estava sobre tudo que Jó fazia, e ele era muito abençoado. Ele tinha uma família grande, ele tinha muitos bens, ele era um homem honrado, ele tinha uma boa fama. Assim como diz Salomão, que o nome, a boa fama, o bom nome é muito mais importante do que as riquezas. Contudo, Jó tinha tudo isso. Mas o que me chama a atenção aqui também é o que está no versículo 4. Para quem acaba de chegar, estamos meditando Jó, capítulo 1, versículo 1 a 5. No capítulo 4, a Bíblia nos diz que os filhos de Jó, eles continuamente faziam banquetes. E cada um convidava os seus irmãos para desfrutar, para comer e beber na casa um dos outros. Isto chamou-me muito a atenção, queridos, porque nós podemos perceber aqui que os filhos de Jó, eles eram alegres, eles eram festivos, eles eram pessoas que gostavam de celebrar a vida, eles gostavam de desfrutar. Eles organizavam banquetes, organizavam festas e eles convidavam uns aos outros. Por que isso chama minha atenção? Porque, ao contrário de muitas famílias que são desunidas, a família de Jó era unida. Os filhos de Jó eram unidos. E a Bíblia nos diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sim, existem muitas famílias, existem muitos irmãos que não têm união, que não gostam de estar juntos, que não têm esta prática de estar uns com os outros, festejando, celebrando, criando momentos para poder estar juntos, criando momentos para poder desfrutar da vida. Contudo, Jó, assim como seus filhos, eles eram festivos, eles eram pessoas alegres, eram pessoas que valorizavam os bons momentos. E isso também traz-me à mente a prática que algumas famílias moçambicanas têm, aos quais nós chamamos de estique. Sim, é o hábito que as pessoas arranjaram para poder estar juntas, para poder desfrutar.
Eu acredito que os filhos de Jó faziam era isso, era estique. Eles celebravam. E nós podemos aprender uma lição aqui. A valorizarmos a vida, a valorizarmos os bons momentos, amarmos os nossos familiares, amarmos os nossos primos, a nossa família alargada, os nossos amigos, e podermos continuamente organizar estes momentos de modo a desfrutarmos da fraternidade. Os filhos de Jó faziam isto continuamente. Mas agora preste bem atenção o que Jó fazia. O versículo 5 diz assim: terminados os dias dos seus banquetes, Jó chamava os seus filhos e santificava-os. Isto é muito interessante. E isto vai chamar a atenção a mim e a você que é pai. Porque Jó era um homem que estava preocupado com o bem-estar dos seus filhos. Não só com o bem-estar social e emocional dos seus filhos, mas também com o bem-estar espiritual dos seus filhos. Jó, ele tinha conhecimento que os seus filhos, eles faziam estes banquetes, eles faziam estas bodas. Mas Jó, ele sempre também preocupava-se em chamar os seus filhos e poder purificar-lhes, poder santificar-lhes, poder instruir-lhes na palavra de Deus. Porque não existe outra maneira de santificar e purificar alguém a não ser através da palavra, a não ser através do ensino, dos preceitos e da lei de Deus. Jó era um homem íntegro, justo e que estava preocupado com seus filhos. Chama-me muito a atenção esta atitude de Jó, porque Jó, nós como vimos, ele era um homem rico, milionário, um homem famoso, muito ocupado, um homem que tinha muitos bens, mas todas essas coisas não faziam com que Jó desprezasse ou negligenciasse a vida dos seus filhos, ou negligenciasse a vida espiritual dos seus filhos. Jó não negligenciava o seu papel como pai, como sacerdote da sua família, razão pela qual, mesmo seus filhos estando longe, mesmo seus filhos estando já cada um nas suas casas, independentes dele, Jó, ele separava tempo para chamar-lhes, para que viessem até si e ele partilhasse a palavra. E ele os santificava e ele os discipulava. Que maravilha! Queridos, quantos de nós somos pais? Quantos de nós temos negligenciado esta parte? Quantos de nós temos estado ocupados com tantas coisas? Temos estado ocupados com o trabalho, temos estado ocupados com negócios, temos estado ocupados com os nossos estudos e temos negligenciado os nossos filhos. E temos deixado os nossos filhos de lado. Estamos preocupados com a nossa carreira, estamos preocupados com os nossos bens, com as nossas construções e temos esquecido o que realmente importa, os nossos filhos, o nosso maior patrimônio, o nosso maior legado. Jó, apesar de ser um homem importante, famoso, rico, ele separava tempo para estar com seus filhos, separava tempo para poder discipular,
para poder instruir os seus filhos. E aqui está uma lição muito importante para mim e para si, queridos irmãos. Eu repito e vou sempre repetir. Nos nossos locais de trabalho, nós somos pessoas dispensáveis. Ainda que nós sejamos tão bons, ainda que nós sejamos tão profissionais, se eu morrer em menos de 24 horas ou 48 horas, a instituição aonde eu estou a servir vai conseguir arranjar alguém para me substituir. Mas ninguém vai poder substituir os meus filhos. Ninguém vai poder me substituir quanto à minha esposa. Ninguém vai poder substituir nesses campos. Então, querido, você que é homem de valor, você que é mãe, nós precisamos de voltar a valorizar o que realmente importa. Nós precisamos de voltar a cumprir o nosso papel como pais. Você que é homem, você precisa de lembrar-se que você não só é o cabeça da família, mas você é rei e sacerdote. Você é alguém que inspira os seus filhos. Você é alguém que tem uma responsabilidade sobre os seus filhos. E aquilo que você é, provavelmente vai influenciar diretamente naquilo que o seu filho será amanhã. Nós vimos as características de Jó. Jó era um homem justo. Jó era um homem íntegro. Não há maior legado para nós homens que isto. Lembre-se, nós somos heróis para os nossos filhos. Nós somos heróis. Se você for a falar mal de mim para os meus filhos não vão gostar de si. Porque para os meus filhos eu sou herói. Para os meus filhos eu sei tudo. Para os meus filhos eu sou o mais forte de todos. Para os meus filhos eu sou o mais inteligente. E aquilo que eu faço inspira e lhes ensina. Jó, por ser íntegro, justo, honesto, ele tinha toda a moral para chamar os seus filhos e para ensinar-lhes. Não é o que você diz para os seus filhos, não, que eles aprendem. É o que você faz, é o que você é. E nós precisamos, nos dias atuais, refletir muito acerca disto. Nós estamos em tempos onde há muita corrupção. Nós estamos em tempos onde as pessoas não têm moral. Nós estamos em tempos onde os ladrões, os mafiosos são os heróis. E é momento este de eu e você, querido, prestarmos muito atenção para onde estamos conduzindo esta sociedade, para onde estamos conduzindo os nossos filhos. Inspira-me muito a vida de Jó e como ele educava e discipulava os seus filhos. E a minha questão é: qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? Qual é o maior patrimônio que você está deixando para os seus filhos? Por que eu faço esta ligação entre legado e patrimônio? Porque o maior patrimônio, o maior legado que eu posso deixar para as futuras gerações não são os meus bens, não são as empresas, não é o quão sucesso eu pude ser na minha profissão, não. Mas são os meus filhos, são os valores que eu estou passando para os meus filhos. Eu quero que você reflita, o que você está deixando para os seus filhos? A Bíblia nos diz que Jó levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pensando, talvez... Assim fazia Jó continuamente.
Queridos irmãos, chama-me a atenção a dedicação de Jó. Jó, ele levantava-se de madrugada para oferecer holocaustos a Deus em prol dos seus filhos. Você está percebendo, querido, em como Jó, ele preocupava-se com o bem-estar dos seus filhos, como preocupava-se com a vida espiritual dos seus filhos, ao ponto de se levantar de madrugada para ir na presença de Deus e oferecer sacrifícios, oferecer holocaustos a Deus. No nosso contexto, o que Jó fazia era orar a Deus. Ir diante de Deus, apresentar os seus filhos em oração. Queridos, os filhos de Jó já eram grandes, os filhos de Jó já estavam nas suas casas, já eram independentes. É diferente do meu caso, eu tenho 2 lindos filhos, a minha filha tem 11 e o meu filho tem 6. Eles dependem de mim, eles estão debaixo da minha guarda, da minha responsabilidade. Mas com Jó era diferente, cada um estava na sua casa. Mas Jó, mesmo seus filhos já sendo adultos, ele continuava a apresentar-se na presença de Deus, orando, suplicando, clamando a Deus em prol dos seus filhos. E tudo isto porque ele preocupava-se. Talvez os meus filhos pecaram ou blasfemaram contra Deus nos seus corações. Então, eu vou orar a Deus, eu vou buscar a Deus para que Deus possa perdoar os seus filhos. Que lição nós podemos aprender com a vida de Jó? Quantos de nós, homens, quantos de nós, pais, não temos ido a Deus para orar em prol dos nossos filhos? Quantos de nós estamos preocupados com tantas coisas que negligenciamos essa parte? Jó, ele oferecia sacrifícios por cada um dos seus filhos. Jó, irmãos, apesar de serem 10 filhos, ele não tinha os seus favoritos, ele não ficava somente orando pelo mais querido ou pelas suas filhas. Não, ele oferecia sacrifícios por cada um deles, porque ele queria o bem de cada um deles. E a minha questão é, muitos de nós hoje em dia temos 2, 3, 4 filhos, e nós não separamos tempo para orar em prol deles. Eu acredito, queridos, que é por esta razão que existem muitos jovens perdidos nesta sociedade. Muitos jovens que estão nas drogas, muitas jovens que estão na prostituição, porque falta atenção dos seus pais, porque falta diligência dos seus pais em passar tempo com elas. Falta tempo dos seus pais de estar diante de Deus, orando, buscando a Deus em prol da vida dos seus filhos. Você tem passado tempo com seus filhos? Você tem passado tempo conversando com seus filhos? Você tem passado tempo de qualidade com seus filhos? Brincando, passeando, conversando? Ou você é daqueles que tem substituído a sua presença paternal com presentes? Sim, há pessoas que elas são tão ausentes que pensam que dando presentes, dando dinheiro, dando internet, dando todas as coisas materiais irão substituir a sua presença paternal. Não se engane.
A sua presença é indispensável. Não existe nada que poderá substituir a sua presença paternal. Olha, pai, você é um modelo de homem para o seu filho. Você é um modelo de como o seu filho será um pai ou será um líder amanhã. Você, pai, é um modelo de marido para sua filha. A maneira como você cuida da sua esposa, a maneira como você lida com os seus servos, assim você está inspirando o seu filho ou a sua filha. A sua presença é importante. A maneira como você lida com a sua esposa vai determinar como seu filho irá cuidar da esposa dele amanhã. Irá determinar como a sua filha irá escolher o futuro marido. Sim, você é importante para os seus filhos. Você é importante para a sociedade. Você é importante para todos nós. Você, pai. Jó, ele fazia isto continuamente. É interessante porque Jó não fez só algumas vezes, mas Jó fez muitas vezes. Ele fazia isto continuamente, ele buscava Deus pelos seus filhos, ele orava pelos seus filhos. A minha questão é, você é uma pessoa que tem orado a Deus? Os seus filhos têm visto você orando a Deus? Os seus filhos têm visto o quão você é temente a Deus? Porque não adianta, querido, você simplesmente enviar o seu filho para a igreja, enviar o seu filho para a catequese, mas se você, quando é domingo, você está na cama com babalás. Não adianta você simplesmente ficar pregando sermões morais para os seus filhos quando você é alguém que simplesmente nos domingos fica até tarde na cama, mas você manda eles para a igreja, manda eles para a catequese. Não! Aquele papo de faça o que eu digo, não o que eu faço, não pega, não joga. Nós somos os modelos para os nossos filhos. E a questão é, o que você está preparando para o seu filho? O que você está fazendo para o futuro do seu filho? Não basta pagar escolas caras, não basta somente fazer viagens caras com eles. Há necessidade de nós passarmos valores imensuráveis. O nosso caráter, a nossa integridade, a nossa honestidade, a nossa sinceridade. São virtudes que ninguém mais poderá passar para eles. Eu quero terminar, queridos, com o que a palavra do Senhor nos diz aqui. Assim fazia Jó continuamente. Esta prática que Jó fazia diante de Deus, em prol dos seus filhos, era contínuo, era algo rotineiro, ele fazia com frequência. Por quê? Porque Jó tinha no seu coração algumas hierarquias de prioridade. Deus em primeiro lugar. A razão pela qual Jó fazia isto é porque ele primeiro temia Deus, tinha reverência por Deus. Segundo, ele valorizava a família, ele valorizava os seus filhos, ele estava preocupado
não só com os seus bens, não só com a sua fama, não só com as suas empresas, mas ele estava preocupado com o bem-estar emocional, social, material, mas principalmente espiritual dos seus filhos. E ele investia o seu tempo com os seus filhos. Vou repetir, investia tempo com os seus filhos, instruindo na palavra de Deus, e investia o seu tempo com Deus, orando em prol dos seus filhos. Isto nos desafia. Isto nos chama a atenção, queridos. Eu estou falando de homem para homem, eu estou falando de pai para pais. Vamos valorizar o que realmente importa. Deus nos deu a família. É um bem imensurável. É uma riqueza imensurável. Que nós possamos investir o nosso tempo com os nossos filhos, com as nossas famílias. Vamos orar agora. Pai, muito obrigado pela sua bondade e misericórdia. Eu quero, Senhor, nesta hora, entregar os nossos filhos, entregar as famílias, Pai. Eu quero, Senhor, entregar estes irmãos, estes homens que estão acompanhando este devocional, que eles possam, Senhor, cuidar dos seus filhos. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado pela sua atenção para podermos ouvir o que Deus tem a dizer acerca do nosso papel como pais em relação aos nossos filhos. E que possamos passar tempo com os nossos filhos. Deus abençoe a todos.